Então, entre as páginas da vida, entre a pré-escola, são conotações que possam trazer eixos fundamentais entre explicações e compreensões. É lógico que não pode explicar tudo. Nós somos deuses, semideuses, podem ter alguns discutir sobre esses campos assim, que eles falam ligado à Bíblia e outras questões, são muito criteriosos, eu sou muito criterioso nessas questões. Quando eu falar alguém da Bíblia, pode até discutir, mas quando é questão de teologia e motricidade humana discutimos, mas vamos discutir na questão aqui de motricidade humana, e quando eu falo sobre linguagem e sociabilidade, é lógico que traz uma vista ou vasta temas relacionados. Uma pessoa coloca a linguagem e sociabilidade, ou querido ou querida, porque até os confins discutiu sobre as questões importantes em outras etnias, a multicultura, subcultura, os campos subterrâneos da cultura, as dobras cutâneas da cultura, a massa encefálica, a massa fina, a massa polida, nos traz pontos importantes entre as palavras faladas e as palavras não faladas. O nosso silêncio, quando nós ouvimos alguém apanhando, ou batendo, ou sendo espancado, entre o campo feminino, 6 mulheres, 7 mulheres, olhando e rindo, e zombando, escarnecendo. Imagine elas sendo espancadas. Parece que era o dia da rivalidade, era o dia da arena e o gênero. O ceticismo ou sexismo? Algo cético, dúvido. Hoje esses homens devem ser homens valentes, homens como na época de Gideão, todo respeito à Bíblia, época de Hércules, Alexandre o Grande, esses homens, nada de gênero, foram homens que fizeram justiça pelos seus próprios paus, ou seja, espancamentos. Hoje, quando eu vejo um tipo de homem desse, eu fico com medo, não tenho respeito, todo respeito que eu tenho por eles ainda, mas não tenho medo. Nos traz cognições ligado ao que? Entre o tempo e os meios pedagógicos. É lógico que a questão na consciência de uns há um princípio simbólico. Não, vamos matar, vamos bater, vamos espancar, que ele vai aprender a viver a vida como deve aprender. Quem não aprendeu quando era novo, hoje vai aprender com a vida. Nós aprendemos com a vida, não com a morte. Como é que ele vai aprender com a vida que ele não vai poder falar? Tempos atrás aí eu cheguei à falência, ninguém acreditou. Como é que ele vai aprender você matando um cara? Isso acaba acabando com a pessoa ainda e fica algo desejável que a sociedade muitas vezes não gosta que as pessoas estudem. Fica um campo emergente e paradigmas relacionados à própria violência urbana, expansiva, né? Nos meios rurais também, que traz algo oculto no tempo, pelo tempo, e o tempo que vai ser desgastado pelo próprio tempo. E o próprio tempo vai ser um desgaste diante da nossa própria idade se chegarmos acima de 50 anos. Se chegarmos, porque há muita sequela na cabeça. Parece aqueles lutadores de MMA, parece aqueles jogadores de futebol americano, né, que houve, ou seja, várias fatalidades. Teve um livro ou um filme que escreve que nos campos cranianos e tanto choque que ocorre entre eles, mesmo pelos próprios instrumentos que tem, houve, ou seja, deformações nos campos cranianos, né? Ou seja, prejudicou, houve um distúrbio cognitivo e aparentemente parecia que ele estava sendo vitorioso naquela época. O homem bate com aquela colisão forte e enfrenta o outro entre gigantes. Aí ele traz como um poliglota, um grande homem, e ele fica em destaque nos campos patriarcais do país do primeiro mundo. É lógico que o próprio futebol americano nós podemos adaptar como uma queimada, um voleibol, passando a bola para o outro e depois desloca correndo até atravessar a outra linha. Se ele passou e atravessando, ali chega num ponto final. Podemos adaptar no pique-bandeira e outras atividades, como por exemplo o Halloween também, Dia das Bruxas também, são uma cultura popular internacional. Nós podemos aderir. Embora tempos atrás eu tentei fazer isso, ou não houve aceitação, disse que era bruxaria mesmo, disse que era satanismo, e eu fiquei quieto na minha, eu sou muito quieto quando eu estou em sala de aula. Depois que alguém pede para eu falar, eu começo a conversar sobre esses assuntos e essas acessões ligadas à barreira e ao gênero. Hoje as questões, as camadas são muito grandes. Há uma tarefa educativa muito grande. A tarefa hoje
É faroeste, como eu coloquei para o pessoal aí do serviço social, um faroeste teórico, tiro, calabouço, espancamento, porrada, ou seja, várias questões que ocorrem no dia a dia diário. Nós olhamos nossa vida aqui que parece o quê? O Carandiru, todo respeito aqui a minha casa, que estou inserido a casa da minha mãe, mas parece um lazer, artigo 666, eu acho que eu estou até pensando nisso aí, estou acreditando, igual de besta, porque pela graça, né, de Deus nós somos vivos, ok? Então, entre essas maneiras que nós podemos analisar entre os termos pensando e pensantes, eu estou pensando, tem outros pensantes também. Cuidado, você não é só você que pensa, há outros pensadores que possam pensar, mas para, né, melhorar maior ainda ou ampliar mais violência. Há um destaque que possa flexibilizar entre 18 homens, 18 quase 20 homens, que destacam um tipo de local que muitas vezes é uma cracolândia. E ali é um espaço que há respeito com os outros. E não houve respeito comigo, já estavam já, ou seja, já no público-alvo, já havia exageros que estavam acontecendo e ajudou bastante, mas porém houve evidências de reflexo na própria família. É lógico que a própria proveniência vai nos trazer vitória e justiça. Eu quero dizer a questão de gênero, que já aconteceu fatos comigo, dando conselho para professores do ensino superior não fazer essas fatalidades, esses fatos, esses gastos que ocorrem econômicos e essas demandas relacionadas ao corpo, à corporalidade, né? Ou não ser corporativista, um equipamento ligado ao que? A um campo público e marketing, ligado ao MA, que um homem chegou a ser sujeito a vitórias ou parâmetros da própria vitória. Mas a própria vitória é aquele que vence e sabe se relacionar. Eu não sei, quero saber quem foi, não quero saber, quero só seguir meus caminhos. Viver no inconformismo e na razão de viver pela sobrevivência. Estou falando que houve fatos, na época, em questões de homens homossexuais ou questões de trans, houve questões de negligências comigo, né? Tempos de liderança e tempos também de isolamento, de uma identidade perdida, se é doente ou não, mas hoje um fato ligado ao sujeito e a sua própria apresentação em diferentes situações. Pois é, entre as mulheres e homens, nos traz um campo que possa compactar entre a grande influência entre as crianças. A maneira de ver uma dominação não é essa que é expressa ou oculta que falaram. Não é oculta. Não é oculta. A oculta nós sabemos, a inteligência sabe, não vou dizer, e eu também não vou dizer o que eu via. Essa aí para nós aí é besteira. Não vou falar, é algo melequento, modo de dizer. Mas você vê outras questões importantes que tem, vai trazer calamidades. É lógico que essa casa já houve algumas aberrações, mas tentamos pelo menos se esforçar e sobreviver nesta casa. E esta casa tem o que? Identidades perdidas, mas as identidades vão sobrecarregar a nossa vida. Eu quero dizer que a própria criança, adolescente e jovem vai nos trazer perspectivas analíticas de vivenciar. Podemos vivenciar, mas não somos o que as pessoas pensam que somos. Nós somos o que Deus pensa, ou somos o que nós queremos ser. Ou queremos ser o quê? Pesquisadores, estudiosos, não importa o que fala, mas a nossa grade curricular nos condena a ser sucessos em campos, em pesquisas analíticas, periféricas, ortodoxas que possam ocorrer em outros submarinos, ocultos, deformados, martirizados, mas estamos aqui diante da própria palavra falando gênero e saúde, gênero e conflitos em aulas mistas, gênero e construção, gênero e pelas deformações ainda buscamos temas relacionados ao gênero e sensualidade e o campo da corporeidade e o termo corpolatria, que pensa que você é tão grande, um viking tão grande, que dentro de si tem segredos tão ocultos que se alguém ver, você vai acabar matando, aniquilando, porque você mostra para a mulher que é um machão. Ambos, homem com a mulher. Ok? Vamos colocar concepções de mundo.